Maravilha, maravilha. Aqui quem fala é Everson Montanha. Deus é o dono do lugar. Ó, essa aqui é responsável desse sonho se realizar. Eu tinha esse sonho de entrevistar pessoas fora do meu âmbito, mas se uniu, me abraça, aqui, através dessa Querido. desbravadora que saía de lá de Braço do Norte para gravar comigo no Rio. E aí elas estavam tramando nas minhas costas, que eu entrevistasse elas. Aí, ó, não, vamos tentar fazer essa maluquice aqui. Tiramos do papel, estamos aqui em São Paulo, Tá Bom da Serra, no estúdio Tá Bom Tem, onde estamos sendo recebidos, inclusive com a ajuda, né, de grandes parceiros que nos propuseram ajuda nesse momento, nesse apoio, para a gente poder tirar esse sonho do papel. E Sil, apresenta as nossas convidadas aí, e para a gente poder hoje conversar sobre vocês. Hoje o papo é sobre vocês. Bom dia, Montanha. Bom dia, meninas. Bom dia. Então, a gente está aqui hoje para apresentar o MVT, que seria o método Você Transformada, que é um programa de imersão para mulheres que querem recomeçar a vida de uma nova maneira, que inclui, então, a Helena, que é a nossa psicanalista, a Elaine, que é a nossa consteladora, e eu, Sil, que sou a sexóloga. Então, juntas, nós montamos esse método, que ficou maravilhoso, e a gente vai fazer aí, divulgar, para trazer esse novo poder para as mulheres. Maravilha. E assim, eu já era apaixonado pela Sil, né? Uma série de trabalho que a gente vem fazendo. Fez live, fizemos podcast e agora estamos aqui mais uma vez. E eu vou lá, hein? Eu vou lá em Santa Catarina. Com certeza você vai. Vou lá. E ela trouxe uma pessoa que fala de constelação, que eu adoro esse assunto. Que ótimo que adoro você gosta. esse assunto. Já fez constelação? Né? Eu não cheguei a fazer a fundo. Pode vir fazer mas a próxima vez aqui. Aconteceu uma situação comigo. Eu tive que passar por um processo de conselho tutelar com o meu enteado. E a gente teve uma escola de paz e tudo mais. E lá, dentro dessas palestras, tinha uma consteladora. E eu fui lá, eu acompanhei, acabei participando da dinâmica. Ela colocou uma série de comida lá, né, um café da manhã. E eu neguei algumas coisas. Uma das coisas que eu neguei nessa dinâmica foi o bolo de milho, de fubá. E isso, quando eu falei por quê, ela falou: você teve problema com sua mãe. Você teve alguma coisa na sua vida que impactou. Aí a gente foi um pouquinho mais a fundo, e aí eu fui identificando algumas coisas que em mim que não progrediam por conta dessas questões que ficaram lá atrás. Então, e assim, me emocionou muito esse contato. Quando ela falou, a pessoa, Vivian Maria, inclusive, ela falou assim, não, você teve problema com a sua mãe. Eu achei que o problema era eu brigar com ela. Não é. Não. É algum tipo de momento que foi vivido, né? Algum gatilho. Algum gatilho que você acabou carregando. Isso foi um assunto que sempre, quando tem uma profissional de constelação familiar, eu valorizo muito. Eu parabenizo você por esse trabalho. Que e ótimo. para mim vai ser excelente, vai ser um papo muito bacana. E uma São Paulina. Uma São Paulina. Tinha que ter, tudo em casa. Não, aí eu já não concordo, não. Tinha que ser corintiana, poxa vida. Tem que ser nada, tem que ser neutra. São Paulina Roxa. Então, estão em casa. Vou deixar que vocês... A Sil já é mais de casa ainda, né? Tá sempre aqui. Vou deixar as duas se apresentarem. Elaine, se apresenta, fala pra galera um pouquinho desse teu trabalho, tua carreira. Vamos lá. Bom dia a todas, a todos, todas. Meu nome é Elaine Perini, eu sou terapeuta sistêmica, trabalho também com terapias integrativas. E esse processo todo começou com muitos problemas comigo mesmo. A gente, infelizmente, começa a olhar um pouco para a nossa vida, para os problemas, na hora que a gente está passando as dificuldades, os conflitos. E a terapia, em geral, veio nessa fase, há alguns anos, que desde 2005, 2006, que começou
a olhar para esse processo de terapia. E a constelação foi assim o potinho de ouro que estava precisando, porque deu assim uma mudada enorme na minha vida. Eu passei por alguns problemas bem difíceis de relacionamento, de saúde, com família, enfim. E quando você percebe que você consegue levar esse trabalho para um número enorme de pessoas e elas voltam te dando um retorno, né, muito legal, e principalmente aquelas que não acreditavam. Que na hora que vai lá, né, Helena? Na hora que vai lá, mas o que é a constelação familiar? Porque a gente pode fazer em grupo ou com bonequinhos. Né? E com bonequinhos, muitas vezes as pessoas falam, esses bonequinhos vão sentir alguma coisa, né? Já vão meio em dúvida. E na hora que faz a constelação, que você percebe que vem toda aquela energia, porque é um campo quântico. Você está trabalhando todas as crenças, os padrões limitantes que você traz lá de trás. Que foi o que você acabou de falar, um bolo, né, de milho ou de fubá que relembrou alguma coisa que você passou lá com a tua mãe. Depois eu vim descobrir essa questão. Descobri não. Eu sempre falo isso. Eu não gosto de milho, nada derivado de milho, porque um período da minha vida, da minha mãe, passava uma certa dificuldade, que a gente tomava café, angu com leite e almoçava angu com carne moída. E eu como pouco angu, carne moída eu quase não como. E essa quantidade de vezes que eu comia, isso me deu uma certa repulsa. Sim. E eu acredito que isso pode ter algum outro gatilho, mas isso é uma coisa que, quando eu contei para ela, ela falou, tá aí. Mas foi algum momento difícil da sua Foi vida? da vida da minha mãe, né? Que eu passei com ela. A gente nunca passou fome. Mas eu lembro que minha mãe passou uma dificuldade, por exemplo, ela ia no aviário e comprava carcaça, não comprava a coxa, ela comprava carcaça de frango. A gente tomava suco de abacaxi com a casca do abacaxi. Sim. Então foi um período que era difícil. Era difícil. Né? Mas você traz isso nas suas memórias, porque fica tudo registrado nas memórias celulares. Então, isso desde da hora que você estava na barriga da tua mãe. Então, o que a sua mãe passou na gestação, se ela passou problemas, sejam eles quais forem, está ali registrado em você. Então, essa dificuldade que você diz da tua mãe, o que vocês passaram, você traz inconsciente. Você não percebe, mas você vai desenvolvendo algumas coisas, alguns gatilhos que vão prejudicando a tua vida. Você tem que olhar para lá. Acabou de falar disso, é olhar e sem aquela crença de que foi difícil. Poxa, que bom que eu passei por isso, porque eu aprendi muitas coisas com isso. Tudo é experiência, né? Porque você acaba olhando isso para tua mãe com um sentimento de pena, de dor. Poxa, minha mãe não precisava, por que ela passou isso? E você resgata isso, e se você não percebe, você vive o mesmo problema de escassez. Sim. Então, isso que é legal olhar, esses problemas que a gente olha, porque é muito inconsciente, Montanha. Nós não percebemos tudo isso. Então, isso vai no relacionamento. Muitas mulheres olham para o marido procurando um pai. Sim. Porque não teve um pai presente, ou de repente o pai estava lá vivendo junto. Mas não teve a presença, né? Ou cria também até certas repulsas, né? De repente carinho, é um pai violento. Né? Não cria vínculo. Pode estar lá vivendo na mesma casa, mas não tem vínculo. Ou a mesma coisa com a mãe. Um homem que olha para a esposa e não vê a esposa lá, ele olha para a mãe, porque também teve problemas com a mãe. Ou quando a mulher tem aquela coisa de mandar o marido fazer, né? Sim, é mandona. Como se fosse o filho. Isso também eu percebo nas minhas pacientes, que os maridos sentem muito isso, eles não querem aquela coisa da mãe. Sim. Comigo, você falou sobre essa questão, comigo acontece muito isso. Às vezes minha esposa quer uma questão específica de mim, e é muito incisiva naquilo que ela não faz com os filhos. Sim. Né? Então essa questão é bem típica, né? Ou também muitos relacionamentos que existe separação e o homem volta para casa da mãe para resolver assunto com a mãe. Ou a mulher volta para casa dos pais para resolver assunto com os pais. Então, tem muitos gatilhos aí que a gente precisa prestar atenção. E a constelação é uma ferramenta maravilhosa. E não só é endossada
pelo teu trabalho, né? Pelos feedbacks que você recebe. Mas hoje ela também é uma coisa pública, né? Hoje ela está presente nas audiências, sim, né? De conciliação. Sim, e o resultado é maravilhoso. Incrível. É muito bom. As pessoas realmente darem oportunidade de conhecer esse tipo, né, de terapia, de trabalhos, porque uma coisa que é bem legal falar, a constelação não tem nada a ver com religião. Então eu sou católica, evangélica, budista, não vou fazer constelação. Não tem nada a ver. Constelação é uma terapia sistêmica para você olhar para suas crenças, né, para os seus padrões e tentar resgatar aquilo que está te atrapalhando e olhar. Porque na hora que você faz uma constelação, reverbera muitas memórias. Aí você olha, fala, poxa, estou há anos da minha vida olhando, vivendo isso, e por quê? Né? Não é que você faz a constelação e está tudo resolvido. Ela te dá ferramentas para você olhar para tua mãe e teu pai, principalmente, agradecer a vida que eles te deram da maneira que foi, se foi difícil, se foi fácil, enfim, se teve pai ou mãe, presente ou não, mas o principal dos pais é dar a vida para a gente. Isso é o principal. O que nós vamos fazer com a nossa vida é um problema nosso. Porque a gente fica, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. E a gente passa a vida inteira reclamando. E enquanto a gente reclama, a gente não vai para frente. Porque a gente precisa da força do pai para mandar para o mundo, que ele pega a mãozinha, vamos lá, eu vou te apresentar para o mundo. E a força da mãe que leva a gente para a vida. Então, cada um tem a tua força. E se a gente anula isso, os problemas começam a aparecer. Maravilha, maravilha. Helena, fala um pouquinho também de você. Vamos lá. Sou psicanalista. Quando eu tinha 30 anos, poucos anos atrás. Só um pouquinho. Eu tive uma depressão. Eu vim do mundo corporativo. Trabalho desde os 13 anos. Também tive uma infância, assim, maravilhosa, mas também com algumas dificuldades, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 9 meses. A minha mãe tinha 3 filhas, eu era mais nova, 9 meses, 3 anos e 5 anos. Então, com 24 anos, a minha mãe teve que recomeçar a vida. Ela não tinha estudo, ela não tinha trabalho e passou a depender da minha avó, porque meu pai morreu e não deixou nada. Então, foram fases, assim, de muita, assim, dificuldade, mas de muito amor envolvido ali. Só que eu vi toda a batalha da minha mãe, de recomeçar, de vencer, e cada vitória dela é uma vitória nossa, porque, assim, é uma qualidade de vida muito boa pra gente e tudo mais. E com 13 anos eu comecei a trabalhar, fui para a área de vendas, foi passando o tempo, eu fui para o mercado corporativo na área de vendas, que eu gosto bastante, sempre gostei muito. Só que quando eu tinha 30 anos, eu tive uma depressão, eu simplesmente caí. Uma mulher muito forte, que estou em São Paulo, eu sou nordestina, né, sou de Sergipe. Estou em São Paulo vai fazer 19 anos e lutei, passei por altos e baixos, sempre fui uma mulher muito forte. Quem olhava de fora falava assim, nossa, essa mulher não tem problema, essa mulher não tem dificuldade, nada. Porque os meus conflitos eram sempre comigo. E era sempre quando eu ia deitar, quando eu estava no meu canto, não era de reclamar, de falar de problemas, de pedir ajuda. Tinha essa dificuldade. E aí veio essa depressão que me derrubou muito forte. E até eu perceber que eu estava na depressão, demorou um certo tempo. Porque eu passei a não tomar banho, eu passei a não comer. Eu não sou evangélica, eu sou católica, né? Eu via louvor dia e noite. Eu ficava num quarto, eu não queria trabalhar, não queria fazer absolutamente nada. E aí uma amiga minha começou a perceber, falou, você está em depressão. Eu falei, não estou em depressão. Tentando me ajudar, falou, eu vou te levar no psiquiatra. E aí na hora me deu um choque. Poxa, eu estava financeiramente bem, estava no melhor momento assim, de carreira, estava ganhando muito bem numa empresa muito grande, papapá. Mas aí tiveram uns problemas de relacionamento que me fez derrubar. E aí, fui psiquiatra, o psiquiatra falou, você vai ter que fazer terapia, papapá, vai ter que tomar remédio. Aí eu fui numa psicóloga, ela falou, Helena, vamos tentar não tomar remédio, vamos tentar fazer um mês de terapia para ver o que você vai evoluindo, 2 vezes por semana. E aí eu comecei a evoluir muito, melhorei, não precisei do remédio, que eu sou um pouco resistente a ter que, né, mergulhar nesse mundo, que até depois eu vou falar com relação às terapias alternativas, que hoje eu trato meus pacientes. Eu tento agregar o máximo, tipo, olha, vai numa terapia alternativa, se não resolver, aí você parte para o remédio, a não ser que seja algo muito difícil de lidar, que você tenha que entrar no remédio. E aí, passou 1 ano de terapia, mais ou menos, eu resolvi aquele conflito, porque na psicologia, você resolve o conflito, assim, consciente. Então, o problema que você está vivendo ali, pá. Só que o meu problema que eu estava vivendo ali não era propriamente do relacionamento que eu estava vivendo. Era a falta de um pai,
era uma distância da minha família, eram conflitos, assim, de uma raiz que eu não sabia o que era uma caixinha de Pandora que eu tinha. E aí eu fui para uma psicanalista incrível, maravilhosa a Graça, que eu tenho muito a agradecer a ela, que esse meu processo de transição, assim, de vida, assim, foi, sabe, tipo, mudei completamente. Aí comecei a fazer a psicanálise, entrei no mundo da psicanálise, nem sabia direito que existia, eu sabia do Freud, mas eu não sabia da psicanálise. O que era, né, propriamente, que eu acho que tem um pouco, o tipo de tratamento é um pouco parecido até com a constelação, o foco, que é na raiz do problema. A gente vai ali, você tem uma ferida, eu vou passar um remedinho, vai melhorar essa ferida, mas a ferida é interna. Então, a psicanálise vai lá na raiz para entender o porquê que essa ferida foi formada, né? E foi quando eu resolvi meu problema, tipo assim, eu comecei a tratar muito sério, aí ela falou, Helena, você sabe que você é uma terapeuta nata? Porque eu sempre fui a pessoa que ouvia todo mundo, assim. Eu tô ali andando na rua, do nada eu faço amizade, do nada eu tô sabendo dos problemas da pessoa, do tio, do parente que mora longe e tal. E ela falou, por que não você tentar trabalhar com isso? Aí eu fui atrás, comecei a estudar, me formei, comecei a atender e larguei o mundo corporativo, demorei um pouquinho, fiquei nos dois, assim, um tempo, porque quando você começa no mercado de terapias, é uma luta. Tem uma transição ali que é demorada, até porque você... A terapeuta, diferente até do psicólogo, precisa de uma certa afirmação social, né? Também. Né? As pessoas têm que ser um indica. Né? E depois dos 30 anos, você fala, como assim? Virou terapeuta? Né? Não foi lá aos 18 que poderia ter feito, né? Então, e assim, o financeiro também caiu muito, porque você começa, você investindo para você conseguir e tal. E aí eu mergulhei nesse mundo, sou apaixonada pela psicanálise, apaixonada porque me curou do que eu tinha, resolveu muitos conflitos. Eu sou uma nova mulher, se eu me olho assim, tipo, nossa, quem eu era 10 anos atrás, quem eu sou hoje? Eu sou realmente, quem me conhece há muito tempo, atrás de amadurecimento, de crescimento, de realização, porque quando você está muito bem, feliz no teu trabalho, tipo, você dorme, eu falei, Deus, muito obrigada, assim. Então, esse trabalho de transformação de pessoas foi onde realmente assim, eu me encontrei na minha vida. E eu falo sempre nos meus vídeos, eu trabalho muito na rede social. Gente, só vai atrás do seu sonho. Porque você viver infeliz, você acordar para trabalhar, puta merda, eu vou ter que ir trabalhar hoje. Né? Bem difícil. Eu fiquei de férias agora, estava ansiosa para voltar para meus pacientes, para ouvir como é que estavam, o que é que aconteceu nesse período. Então, você acaba se envolvendo, né? Se envolvendo. Eu falo que são quase os meus filhos, porque eu tenho cada história, cada transformação que aconteceu. Tenho pacientes que estavam em depressão há 12 anos. 12 anos. O meu processo de depressão foram, sei lá, 6 meses. Uma paciente de 12 anos que olhou e falou assim, você me curou. Então, quando você vê esse processo, quando você vê o resultado, brilha teu olho e fala assim, não, é isso mesmo. E fui expandindo. Valida, né? Valida. É o que te alimenta. Porque o financeiro é uma parte, mas uma parte muito pequena perante esse outro lado que te alimenta a alma. Que você, tipo, meu aniversário, que foi recente, uma paciente mandou para mim assim, obrigada por você curar todas as dores da minha vida. Eu falei, não, quem curou foi você junto comigo. Porque você começou a entender. Então, essa satisfação faz com que, assim, eu venha expandir. Eu conheço a Elaine, eu fiz a ponte junto com a Sil, que eu conheço uma querida que eu gosto demais, eu tenho no meu coração e vai ser pro resto da vida. A minha vida. E assim, eu falei, vamos juntar, vamos somar forças. Eu tenho o Manual do Recomeço, já faz mais ou menos uns 6 meses, eu desenvolvi o ano passado, que vamos falar um pouquinho mais sobre ele depois, para trazer para esse projeto, para trazer para essa imersão, que eu sei que quem conhecer um pouquinho do projeto e vai saber que, tipo, olha, eu vou investir um pouquinho em um dia da minha vida e que eu vou sair com uma visão diferente do que foi o meu passado, do que eu posso fazer do meu futuro, do que eu posso mudar a minha vida, vai valer muito a pena. E eu agradeço muito pelo convite de estar aqui com você. Eu ia para o Rio, com certeza, participar, mas felizmente você está aqui e com certeza vamos fazer várias vezes, vamos fazer até parcerias que for preciso aí para fazer um trabalho bem bacana, para ajudar pessoas. Fico lisonjeado, mas já a Sil já faz parte de um projeto meu. Tá até me devendo o texto, né? Tô te devendo. Tá até me devendo o texto. Vai ficar na quarta. Vai ficar na quarta. Eu tô falando do Monte Web Magazine, só que você não vai pro Monte Web Magazine, você vai pro Terapeutas S.A. É uma outra revista que da legal. Monte Web, que é específica para terapeutas. E aí depois você vai me dizer que você também é psicanalista, se você quer participar. Né? Depois vou te explicar a vocês. Aquela que comanda é a nossa queridíssima Kelly Ferreira. Que legal. E a gente tá, assim como
a Monte Web Magazine, né? Já está na sua 3ª edição. Vamos tirar, acho que em outubro. Ela já está sendo lançada aí. E aí, que saco a participação de vocês 3, né? Pensou? Que bacana. Ótimo. Sil, agora a tua vez. Então vamos lá. Eu sou sexóloga, né? Mas, claro, antes disso, educadora, trabalho então com crianças e jovens há muito tempo. Eu sempre tive o sonho de ser sexóloga, até às vezes eu brinco com a Helena e falo que eu nasci sexóloga, porque isso sempre esteve dentro de mim. Eu era a única virgem da turma, mas eu era a conselheira sexual de todo mundo. Só nunca tinha experimentado. Sex Education na raiz, né? Isso. Então, isso sempre esteve dentro de mim, mas não havia aquela oportunidade, até porque no Brasil não tem uma faculdade de sexologia, né? Só fora. E os cursos também vieram para cá muito tarde. Então, eu via lá Laura Miller, Marta Suplicy, quando o Serginho era lá na Band, eu ficava imaginando, que eu queria ser essa mulher, de falar de sexo assim, tão leve, né? Que é um assunto tão delicado, mas elas falavam de uma maneira tão legal. Então, quando eu tive a oportunidade, conversei com a Helena, na época, falei para ela, olha, eu tô pensando em fazer. E a Helena foi a pessoa que mais me deu força para fazer esse curso. Vai que é a tua cara e tal. E eu enfrentei, fui lá, entrei. Depois terminei o curso, me especializei em sexologia clínica e educacional. Porque ontem até conversei com as meninas. O meu lado sexóloga não é aquele de ficar fazendo dancinha para gravar, para postar na rede social. De ficar... vou ensinar hoje a fazer tal coisa no relacionamento, dicas de posições e sentadas e maracutaias que se fazem. Polêmica. Posso fazer isso? Claro que posso, né? Sei fazer isso. Mas a Sil sexóloga, ela quer tratar e curar a dor do meu paciente. Porque quando o paciente procura um sexólogo, ele tem uma dor ali. Sim. A ser curada. Talvez não conhece o próprio corpo, não sabe controlar o próprio corpo, tem mágoas, tem problemas relacionados ao casamento, à família, enfim, são várias coisas que a gente pode perceber, né, vergonhas, que prejudica a sexualidade. Muito, Quando a Elaine falou ali da questão do útero materno na constelação, eu ia puxar um gancho para te falar que isso interfere na sexualidade. Muito, sim. Porque a criança que é rejeitada no útero da mãe, sim, que não é uma criança desejada, ela não tem energia de vida. Uhum. Não é uma regra, claro, mas provavelmente essa criança ela não se movimentava dentro da barriga. E a energia sexual dela também vai ser baixa. Uhum. Ela vai vibrar ali naquela energia. Então, entrar para esse lado da sexualidade e ter oportunidade de montar esse método com essas duas mulheres maravilhosas, para mim está sendo incrível. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, o sexólogo deve ser isso e aquilo. Eu também passei por problemas na minha vida, principalmente de autoestima, de sentir-me desejada, né? Eu também cheguei lá no fundo do poço. Mas eu consegui superar e dar a volta por cima. E hoje, com quase 50 anos, eu me considero a mulher. Eu acho que eu tô na melhor fase da minha vida. Tô resolvida com tudo que eu quero. Eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Posso dizer não e posso dizer sim, dependendo da situação. Sim. Sou eu que vou decidir. E por que não colocar isso para outras mulheres? Por que não ensiná-las ou ajudá-las a caminhar para chegar nesse processo? Então, junto com as duas, montando esse método, eu acho que, claro, eu não vou ser hipócrita e dizer assim, a gente não está pensando em dinheiro. Sim. A gente quer vender. Sim. Mas o nosso principal objetivo, quando a gente sentou para conversar, o que a gente quer? Ajudar mulheres a mudar as suas vidas. Não importa se já tem um relacionamento, se saiu de um relacionamento, se quer entrar num relacionamento novo. Mas entra nesse relacionamento se conhecendo o seu próprio corpo, sabendo o que quer. Então, é tudo isso que a gente vai trazer. Cada uma na sua área, claro, eu na minha área. Então, a minha intenção, conhecer o próprio corpo, ser sensual, ser sexy não vulgar, saber trabalhar algumas coisas, saber elevar a autoestima, valorizar determinadas partes do corpo. Mas eu acho que o nosso EVT, né? Método Você Transformada vai ser um sucesso. Eu queria, só pra gente amarrar,
direitinho. Como é que foi? Vocês se conheceram como? Porque eu vejo que eu fui apresentado a Helena um tempo atrás, e a gente acabou se perdendo um pouquinho, a gente não manteve o relacionamento. Vou fazer igual meus alunos. Mas eu queria entender assim, como é que foi essa dinâmica, que ela lá de Santa Catarina, vocês, como é que vocês se conheceram? Fala com... Eu sei. Obra de Deus. Sabe aquelas pessoas que você precisa prestar atenção, que aparecem na sua vida? E às vezes elas aparecem e você deixa embora. Você tem que estar lá, consciente, para saber que aquelas pessoas vão te ajudar. Não, mas eu digo que foi obra de Deus porque eu estava num momento da minha vida difícil. Uhum. E a Helena apareceu para mim no Instagram do nada. Do nada não, né? Obra de Deus. O do nada que eu quero dizer Sim. alguém botou ali. Sim. E eu mandei uma mensagem para ela. Era uma caixinha, eu acho até. Acho que era, caixinha de perguntas. Você já atuando, já não Já, ela já atuava. E ela me respondeu no particular. Eu falei, opa, peraí, essa mulher, né? Pela quantidade de seguidores que ela tinha, ela era boa no que ela tava fazendo. Conversando comigo no particular e me orientou tal, aí eu já comecei a seguir ela. Aí teve um dia que do nada eu postei uma foto do dia do meu aniversário, né? Aí ela falava, bota essa foto de perfil, ficou tão bonita assim. E aí ali, sabe, deu aquele, putz, que pessoa legal. De perfil que ela não gosta? Isso? E a gente começou a conversar, eu acabei fazendo terapia com a Helena, tá? Por isso que eu disse que a Helena mudou a minha vida também. E a gente acabou sendo amiga e até hoje a Helena é minha supervisora, né? Porque eu também parti para esse lado. Pacientes, pelo menos, ela traz muita gente. Eu trabalho com terapias, né? Então, também, porque a terapia sexual, ela também é uma terapia. Então, eu tenho que ter alguém para conversar, né? Fazer uma supervisão, e continua sendo a Helena. Que, aí eu misturo a supervisão com um pedaço da minha vida, que eu conto pra ela. É uma terapia aiada. Sim. Mas como foi eu assim já precisei também dela. Né? Já fiz. Preciso, hoje sou eu. E aí temos essa parceria, né? Nos entendemos. Mas é muito gostosa, eu já conheço, né? quando ela tá feliz, quando ela tá triste. Já temos uma conexão, assim. Ela não tá legal e é muito bom. É bom isso. São os anjos que Deus mesmo, assim, manda, né? Na nossa vida. E aí um dia eu estava fazendo academia. Aí do nada eu vi constelação familiar, que eu tinha ouvido falar em algum lugar que eu não tinha a menor noção do que era. Só que eu sou muito curiosa. Eu já terapeuta, falei, constelação familiar e tal. E eu adoro terapias alternativas, eu adoro. Eu acho que, tipo, quanto mais você puder buscar algo que você não precisa entrar na dependência de remédio, só vai. Primeiro tenta, depois, se não, fala, tudo bem, não vai ter jeito, o médico passou, eu vou ter que entrar no tarja preta, mas enquanto puder ajudar meu paciente a não entrar... Eu fui lá, bati na porta dela, oi, tudo bem, papapá, Ai, achei linda a sala, eu sempre falo pra Elaine, a sala dela é uma sala que você quer mergulhar, sabe quando você tá entrando num ambiente, eu queria dormir aqui, maravilhoso, e a energia dela também é maravilhosa. E aí nos falamos, né, rapidamente, perdemos um pouco o contato, eu segui ela no Instagram, e aí eu fiz a minha constelação durou apenas 4 horas, chorei online, assim, porque online, foi na pandemia. Chorei muito. Foi assim, eu achei que era um negócio tão pequeno que eu tinha pra, sabe quando você quer cauterizar algo? Eu já, né, fazia terapia há muito tempo, só que é incrível a constelação, porque alguns pacientes quando vão pra constelação, chega assim, Helena, olha, a consteladora falou algo que eu não tinha nunca pensado, porque até chegar na psicanálise, a constelação, a sensação que eu tenho, ela vai diretamente no ponto. A psicanálise tá indo, ela tá indo morosamente porque é o que o paciente quer falar. Tem pacientes que passam um ano pra me contar alguma coisa. Eu já tenho uma noção. Tipo, tem um paciente que eu sabia que era, tipo, um exemplo, homossexual. Ele me veio falar depois de um ano. Ele tinha um tabu ali que, pra terapeuta tal. Quando você vai na constelação, você vai direto. A ligação é como se fosse direta. Então, o paciente volta da constelação e fala assim, olha, isso, aquilo e tal. Já entendo. Foi quando eu fui fazer minha constelação. Eu tinha alguns monstros, fantasmas ali, que eu achava que era fantasma e não era fantasma, coisa nenhuma. Eram coisas ali que eu não sabia o que era. Era coisas não compreendidas. E aí foi quando eu vi o trabalho dela de perto. E foi uma transformação. Ainda eu senti um mês, depois de um mês de constelação,
Eu não sei se todo mundo tem um tempo. Tem, cada um tem o seu tempo. A minha vida neutralizou algumas inseguranças, alguns medos. Eu tinha um pouco de medo não de abandono, das pessoas irem embora. Porque eu perdi meu pai muito cedo. Ele saiu da minha vida muito cedo. Então eu não tive alguém no Dia dos Pais, eu não tive alguém quando eu falo, hoje eu vou encontrar painho. Lá no Nordeste é muito disso. Eu falei, nossa, eu nunca vou falar isso, porque eu nunca tive. Então eu vim para essa vida adulta com esse sentimento. E na constelação, assim, ufa! Reverberou muito, né? Demais. Muita coisa. E aí, por um acaso, a Elaine me mandou mensagem, faz um tempo, uns 3 meses. Helena, vamos bater um papo? É por isso que eu disse, né? foi Deus. Foi Deus. Já estava com o Manual do Recomeço bombando, tá vendendo, tá tudo bem. Já estava ali, foi um processo muito longo de gravação e tal. Aí quando ela me chamou, eu já tinha um produto, eu já tinha algo pronto. Aí ela falou, Helena, vamos... tô pensando, Vamos né? juntar, né? Vamos juntar, tive uma ideia, e de repente, por um acaso, eu vi você. Ela falou que você pediu um sinal, alguma coisa assim. Falou, o universo vai me trazer alguma coisa. Ela, por um acaso, acho que viu o Instagram, me viu em alguma coisa. Ela falou, é a Helena. Você vê, né? Questão de, juntar pessoas. E de estar ligada, a energia vai atenção, puxando, né? Sim. Pô, a gente está vibrando na mesma energia, talvez na mesma Sim. sintonia, né? De querer ajudar o outro. O objetivo de tudo isso aqui é um só. É ajudar pessoas, é transformar a vida de pessoas. E aí batemos esse papo, aí eu pensei na Sil instantaneamente. Falei, Sil, tá dentro? Tô dentro. Porque ela não tem preguiça. Se eu tiver que vai, Ela ficou quantas horas acordadas ontem? 38 horas. 38 horas. Pra poder estar aqui acordada hoje. Pra poder estar aqui. Parece. Não, ela dormiu essa noite. Eu dormi essa noite, Ela né? descansou essa noite. Mas mesmo assim, você tem sono atrasado, né? Sim, eu tem. acordei 6 horas da manhã, eu trabalhei o dia todo até as 17, eu fui pra casa, tomei banho, arrumei as malas, jantei, Mandou mensagem pra mim. Mandei mensagem pra você. Peguei as minhas coisas, dirigi por 3 horas até a capital pra pegar um voo. Aí passei acordada, fiquei acordada no aeroporto, porque você não consegue dormir, né? Não ia dormir dentro do carro. Peguei o voo, cheguei aqui no Rio de manhã cedo. Aí já tinha as coisas para fazer. Desculpa, em São Paulo. À tarde a gente já tinha uma reunião de trabalho, um almoço, né, de reunião de trabalho para colocar as coisas, né, o que a gente queria. Depois à tarde continuamos também com isso. Eu fui dormir ontem à noite, já passava das 10. Eu fiquei 38 horas acordada. Você vê como é, né? Quando você quer, né, fazer algo... muita gente dá desculpa, usa muleta e tal. Procrastina. Eu falei, não, vamos fazer acontecer. Foi tudo muito rápido, inclusive. Muito. Não, todo esse projeto. Né? O nome do projeto, a questão de busca, eu sou um pouco, assim, eu sou curiosa. Então eu fui, vamos lá, vamos fazer uma call. Quantas calls foram? 2? 2. Apenas para estarmos e desenvolvermos. Diz que tem um filósofo aí que diz que a gente não cria, né? A gente descobre, né, as coisas, né? Já tá lá escondido e você vai passar por isso. Já tava escrito, né? Já tá. Vocês poderem desenhar dessa forma tão breve, né? Sim. Mas aí, quem foi, você que foi a principal pessoa que criou esse movimento? Aí depois vocês foram compactando, né? Sim, achando o formato. Sim. Mas assim, o movimento iniciou por você. Você falou, quero fazer, aí ela trouxe. A gente não sabia o que queria ainda, não né? Sabia. Na verdade, eu estava com uma ideia de fazer um projeto para ajudar mulheres. Isso. O que ia vir disso, não tinha ideia. E na hora que eu vi a Helena, eu falei, nossa, e o meu curso é de mulheres, Manual do Recomeço. O foco é mulheres. Tem homens que comprou, mas o foco é mulheres. A linguagem é muito feminina, né? E o legal da gente, que eu penso isso, né? As meninas vão concordar comigo. O nosso curso é para mulheres. A gente quer transformar a vida de mulheres, mas a gente quer mostrar para ela que nós também somos mulheres que passamos por problemas, superamos, estamos aqui para ensiná-las a chegar lá também. Com certeza. Né? E ainda temos problemas. E ainda temos problemas, né? E a gente, então, esse é o nosso foco. E aí eu acho que as 3 queriam a mesma coisa. Eu fui convidada por elas, então, né? Mas o objetivo das 3 era o mesmo, né? E todas as 3
nós três passamos por problemas pessoais, os quais superamos e estamos aqui, nos né? reinventar, fazer do limão uma limonada, né? Então, eu acho que tudo estava vibrando para que isso acontecesse. Desde quando eu conheci a Helena, quando elas se conheceram, quando nós três nos juntamos, eu acho que o universo, então Deus estava, sabe, moldando, arredondando, né, aquela bolinha para fazer com que a gente se juntasse. Para quê? Para trazer isso para mulheres que precisam, para ajudar pessoas. Eu acho que disso aí vai sair livro aí, hein? Opa! Eu acho que também daí Nós vai vamos sair. prosperar muito, Montanha. Eu acho que isso aí vai sair livro. Porque Nossa. primeiro, uma coisa que eu percebi assim, em relação ao conhecimento, né, no modo geral, cada qual tem o seu ramo, né, de atuação, mas eu vejo que as pessoas, sobretudo o ponto fundamental que são as mulheres, que é o público-alvo de vocês, existe um desconhecimento de uma série de demandas familiar. Sim. Como ser mãe, como ser esposa, como ser a mulher na cama, a amante. Então, existe a gente, eu estou falando agora como homem, mas a gente acorda quando a gente vê, a gente já está na fase adulta, você falou sobre isso, já está na fase adulta, tendo que enfrentar os problemas, mas às vezes sem saber como você vai enfrentar, quais casos. Acho que isso aí, a gente vai entrar a fundo, né, no próximo episódio, mas eu acho que só esse propósito de vocês quererem elucidar, né, de um modo geral, essa lacuna, né, que essas mulheres estão aí, né, como é que vocês veem também o mercado, né, quando vocês propuseram essa ferramenta, né, que vocês estão desenvolvendo, como é que vocês enxergaram o mercado para vocês desenvolverem? Tem outros produtos parecidos, né? Como é que vocês se posicionam? Conta tudo pra gente. Quando eu fui fazer o Manual do Recomeço, eu tinha feito já uma pesquisa, então para esse projeto, como o público é idêntico, foi um pouco mais fácil. Pós-pandemia, houve um aumento de 300% em divórcios, separações registradas em cartórios, fora os casamentos, que eram o que só se isso. separaram, E aí começou a haver uma carência muito grande. Os problemas psíquicos, assim, agravaram demais. Então tem muita gente perdida, tem muita gente que teve os problemas psíquicos agravados durante a pandemia. Então quando acabou a pandemia, muita gente bebeu como se não houvesse amanhã, comeu como se não houvesse amanhã, comprou como se não houvesse amanhã. E aí depois teve o amanhã, e é onde veio muitos problemas. Então tem muita gente machucada, tem muita gente depressiva, tem muita gente que realmente perdeu tudo, tem muita gente que separou e não sabe o que fazer. Então imagina você no meio da pandemia, seu marido fala, tô indo embora, porque eu não aguento viver com você, porque teve que conviver. Isso teve muito. Teve muito. Então, muito. é um mercado, assim, no consultório em si, a demanda é gigantesca. Gigantesca. De problemas de meninas de 22 anos, infelizmente, se cortando, como tem pessoas de 50 e poucos anos numa depressão que não sabe como sair, como tem mulheres de 30 e poucos anos perdidas sem saber para onde ir porque acha que a vida já acabou e precisa de uma direção. Tem uma coisa que eu acho que é interessante falar. Nós, mulheres, entramos na menopausa. Também. E isso é um fator muito agravante. Trazer na minha parte algo muito relacionado. agravante. Porque, gente, É a mulher, isso, além né? dela ser sobrecarregada, né? Sim. Porque mulher é mãe, é parceira, é amiga, é funcionária, Ela né? precisa ser tudo. E às vezes ela esquece dela. E aí tem o período da menopausa que todo mundo pensa que é apenas uma palavra. Não é. Mas não é, gente. O processo de menopausa, o climatério e a menopausa e a pós-menopausa, ela transforma a vida de uma mulher, tanto dentro dela, o ser dela, como o sexual, a parte sexual também, e o físico, né? O físico começa a envelhecer. Então, não sabe, tipo assim, o rosto vai modificando, o cabelo vai Mas é modificando, aquilo, eu estou o corpo, ficando velha. né? A menopausa é um termômetro, estou ficando velha. Olha, você chegou lá. Eu entrei na menopausa com 40 anos por causa de um problema de saúde. Né? E foi bem complicado. Bem difícil de conseguir conciliar tudo isso. Mas você falou da menopausa, a gente pode até destrinchar um pouquinho, porque o homem não entende nada disso. Não. Né? Aliás, você já não gosta dele. Questão do ciclo menstrual, né? Que é o período... Esse ciclo menstrual, os homens nunca sabem quando a mulher está... A TPM da mulher, TPM, né? nunca sabe. E essa questão da menopausa.
realmente é uma dificuldade de fato, assim, a pessoa enfrentar. Tem mulheres que conseguem enfrentar. Não, tem mulheres que passam com facilidade, Sim. que não tem. Tem casos e casos, né? Não sente tanto os aqueles calores sintomas horrorosos, são aqueles diferentes. sintomas. Mas quanto mais cedo você E a entra, os busca do sintomas são tratamento. maiores. Então, quem entra depois dos 50, de repente, vai mais sofrer aí. menos do que eu eu acho que também com a vida sofri. que teve, né? De repente, a alimentação ao longo de vida, tem alguns fatores muitas também que agravam coisas, bastante. E buscar Buscar ajuda, né? melhorar esse período, né? Tem várias coisas que se pode fazer nesse período, mas o que acontece? Tem mulher que não busca ou não pelo menos não pesquisa sobre aquilo que está acontecendo com ela mesma, e aí ela deixa aquilo se acumulando, né? Então, buscar a ajuda certa, fazer as coisas que vão, digamos, diminuir esses sintomas, né? Ou fazer coisas para melhorar um pouco a qualidade de vida naquele momento é muito importante. Sim. Então, é uma questão também de informação. Sim. Por que acontece isso? Antigamente, nós ganhamos em média 30 anos de vida, a mulher, tá? Antigamente, as mulheres dificilmente chegavam aos 60 anos. Elas morriam muito jovens. Sim. Voltar aí um século atrás, a gente já vai ver que as mortes, a morte feminina acontecia muito mais cedo. Para uma mulher chegar aos 50, ela já era uma senhora, Sim. uma idosa. Se nós pararmos para pensar nas nossas bisavós e avós, com 50 anos, elas realmente Gente, não precisa eram de muito longe, mais velhas, eu né? olhava minha mãe com 30 e Então, poucos anos já era uma velha. senhora. E aí, o que aconteceu? Qual é a pesquisa que existe? Existe pesquisa e trabalho que a gente faz na sexologia, né? O que aconteceu aqui? Como nós ganhamos, em média, da década de 60 para cá, 30 anos de vida, a mulher ganhou, a gente tem pouco estudo sobre a menopausa. Conhece muito pouco. Porque não era estudado isso naquele período, porque as mulheres, elas não chegavam. Quando elas começavam na menopausa, elas morriam. Aumentou a expectativa Entendeu? de vida. Então, elas não tinham esse processo. Mas hoje a gente tem qualidade de vida, né? Claro, busca tratamento de saúde, a gente tem um pouco mais de conhecimento. E nós temos, então, uma sobrevida maior. A gente tem uma expectativa de vida maior. Então, claro que agora o mundo, ele tá meio perdido. Inclusive, os pesquisadores, os médicos e cientistas, eles ainda não conhecem tudo sobre esse período. Sim. Porque foi da década de 60 para cá que as mulheres começaram a viver esse período, né? E cada vez mais. Então, agora, claro, tem uma busca muito grande por melhorar esses sintomas, mas o que nós temos de conhecimento é pouco nessa área. Muito pouco, né? Tá? Tem mulheres que podem fazer Então, reposição, outras não. E a reposição e nem ajuda, é só isso, Elaine, né? eu vou te dizer, é que assim, ó, não existe como não existe tanta pesquisa, não existe tanto profissional especializado para tratar esse problema. Tem pessoas hoje ainda que não sabem, eu não posso fazer reposição de hormônio, eu tive câncer de útero. Existem cremes hidratantes à base de hormônio. Sim. Né? Dá para fazer até com creme de hidratante de testosterona. Tem várias coisas que a gente pode... Então, assim, falta, claro, uma pesquisa muito grande. Nós temos muita coisa boa, claro, vindo aí. Já melhoramos bastante, só que essa né? questão, então, né, para deixar claro... da menopausa, conhece ainda muito pouco, por isso que não é tão falado, por isso que as pessoas não pesquisam tanto, não trabalham tanto, não divulgam tanto e sofrem tanto, né? Porque faz pouco tempo que nós mulheres vivemos mais. Se a gente for parar para pensar, voltar no tempo passado, as mulheres, elas dificilmente passavam chegavam no pós-menopausa, né? Sim. Era o pré, e Sim. aí acabavam morrendo. E muitas se sentem sozinhas também, de como conversar, de como Meu Deus, encontrar né? um profissional para ajudar nisso também. Ou às vezes, né, o próprio companheiro não consegue entender. Então tem várias situações e a gente quer ajudar nisso. Sim, da maneira sim. que a gente, mesmo com a experiência que a gente tem, né, que nós passamos por isso. E acho que a gente vai ter muita coisa legal para mostrar para essas mulheres, para elas poderem se empoderar de uma maneira melhor, correta. Não só se empoderar de qualquer jeito, querendo passar por cima das situações, mas se empoderar de uma maneira mais feliz, saudável e se aceitando da maneira que é. Isso é muito importante. Maravilha. Ó, como a gente combinou,
nós vamos, esse primeiro bloco, né, que é o primeiro episódio, a gente vai estávamos falando sobre as... curso, né? Não, na verdade, é sobre as protagonistas, né, sobre as do três, curso. né? Então, a gente focou muito nessa parte. Então, vou pedir para vocês trazerem as considerações finais, rede social, como é que já pode, já se já tem uma pré-matrícula, como é que vai se dar isso? Porque o próximo episódio vai ser sobre o curso em si, a ação em si, a imersão em si. Pode ficar à vontade você, quem vai ser a primeira. Então, vamos lá. A minha rede social é Instagram, então, sil_news, né? Ou sexóloga, Silvana News, também aparece. E o telefone de contato do consultório é 48 98839 61 8164. Repete. 48 98839 8164. Maravilha. E o outro telefone é 48 98807 5513. Esse eu não esqueço. Maravilha. É que o outro é novo, é só pro consultório. Aí às vezes eu tenho que pensar um pouquinho para falar. Hoje em dia, sabe, a gente conseguir gravar 2 números de telefone. Hoje virou uma. A gente gravava tanto, todos os. Nossos. Sabia decor. Os nossos documentos, né? Tudo. A gente tudo sabia, agora a gente não consegue gravar. É que a gente acostumou com isso aqui. E você senha, põe então, aqui, 100%. Você põe senha em Tá tudo aqui, quanto né? é lugar. Meu Deus do grava céu. aqui, pronto. Helena. Vai lá. Tá, vamos lá. Eu tenho um site, helenamariani.com.br, que é do Manual do Recomeço. Tem a minha rede social, que é Helena Mariani PSI, Mariane. E tem o método Você Transformada também, que é o Instagram, que vai ser o nosso portal de inscrição, por enquanto, tá? Eu tô criando lá um formulário para ser um pouco mais prático. A imersão vai ser para daqui mais ou menos uns 4 meses. Estamos estruturando. Tem uma lista já tem pessoas que estão nos procurando, querendo saber como é que é. Tem pacientes, inclusive, que já estão me cobrando, eu quero participar e tudo mais. Então, como vai ser bem estruturado, vai ter essa lista de pré-cadastro. Por quê? Porque precisamos determinar o lugar. Então, vai depender se vai ser para 30, 40, 50, 100. Então, tudo vai ter que ser estruturado. Quem tiver interesse, tem lá o Método Você Transformada, que já tem um Instagram. Então, pode mandar mensagem. As 3 estão tendo acesso ali, vai responder prontamente. Como também nas minhas redes sociais. Que nas minhas redes sociais tem um link que vai direto para o meu WhatsApp. Então, tá tudo lá. Tá ótimo. Bom, a minha rede social, Instagram, é _, o nome é um pouquinho difícil, né? Espaço Mahamaya, mas é Espaco Mahamaya, MAHAMAYA. O meu WhatsApp é 11 99618 2027. E fora o que a Helena falou também do Você Transformada. Posso só falar uma coisa que eu esqueci de falar? Gente, estou escrevendo um livro, tá? Falei de livro? Claro, ainda eu tô só no começo, aquele esboço, então tem 2 capítulos escritos, mas é um livro para mulheres, né? Voltados então à sensualidade, ensinando-as algumas coisas, algumas técnicas. Claro, dentro de um método que eu acho muito legal. Ele tem 2 momentos. Primeiro é o momento mulher no público, né? E depois o momento mulher na cama, mulher amante. Ótimo. Já tenho o nome, só não vou divulgar ainda, porque é surpresa e até porque eu tenho que registrá-lo, o que ainda não fiz, né? Já conversei com a Helena. Já sei a capa do livro que eu quero, já tá... Comecei a escrevê-lo, tem 2 capítulos que eu deixo para escrever. Eu me empolguei, hoje eu vou escrever. Aí eu vou lá e escrevo um monte. Mas eu acho que vai ficar muito interessante. Também é uma coisa que eu queria contar aqui. Sai esse ano? De primeira mão, não sai esse ano. É pro ano que vem, tá, Montanha? Então, esse ano, né? Tem outros podcasts aí. Se a gente for parar para pensar, nós temos só mais 3 meses. Não vou conseguir terminar um livro em 3 meses. Mas é um projeto pro ano que vem. Tá? O livro já tá todo na minha cabeça.
As Só técnicas escrever. já estão todas montadas, porque eu sou aquela que eu gosto de escrever à mão, num papel. Então, as técnicas já estão todas ali. Eu só tenho que montá-lo, né? Escrevê-lo. Não é um livro que tem uma historinha. Ai, fulana de tal se envolveu com fulano. Não. Romance, né? É um livro assim, faça isso, faça aquilo, seja dessa forma, comporte-se dessa maneira, sabe? Dando então, dicas mesmo. é um livro... de receita. uma receitinha com um pouquinho de pimenta, né? Mas eu acho que vai ficar muito legal. Eu tô muito feliz com isso. Todo mundo tá sabendo agora, né? Porque a única pessoa que sabia Sim. era a Helena e tinha contado pra ela já. Mas eu tô muito feliz com isso. Eu acho que também é uma realização minha como mulher mesmo e como sexóloga, né? Sim, claro. Então, eu tô muito feliz. Merecimento. Primeiro, eu quero agradecer a vida de vocês aqui. Agradecer a Tá Bom Tem pela abertura no espaço. Agradecer aos nossos apoiadores que estiveram aqui com a gente, senão também não seria possível a gente estar transformando esse sonho em realidade. Obrigado mais uma vez. Nós O que agradecemos. próximo episódio é sobre o projeto de vocês. Repete o nome do projeto para ficar bem fixo aí. Método Você Transformada. Método Você Transformado. Fica ligado aí. MVT. Isso. Deus é o dono do lugar. Acabou o esculacho. Acabou o esculacho, nós estamos aqui para botar para quebrar. Vamos que vamos.